Olá, amados e amadas. Eu desejo a paz que excede todo o entendimento para o seu lar, para este momento em que você está passando por guerras, por lutas, por esse deserto. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. E hoje eu gostaria de te aconselhar acerca desse momento tão crucial, tão doloroso que é quando o nosso cônjuge nos diz que está abandonando o lar, que está saindo de casa, que está indo viver um novo amor, que está indo para ser feliz, que não quer mais estar casado com você porque não te ama mais. Enfim, este momento difícil e duro de ouvir essas palavras ditas por aquele a quem tanto amamos, ou aquela, se você for um homem em busca de restauração do seu casamento. Um momento muito difícil, palavras duras, palavras que machucam a nossa alma. Mas, se você se posicionar de forma adequada e ver de fato como essa situação é, você vai ter mais facilidade de passar por esse momento difícil. Nós temos a tendência de olhar as coisas somente pelo prisma natural. Nós esquecemos que existem elementos que compõem o ser humano. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E nós costumamos naturalizar tudo e esquecer a porção espiritual, que normalmente é muito negligenciada por todos nós. Nós só costumamos lembrar dessa porção espiritual quando estamos à beira da morte, quando estamos passando por lutas profundas em nossa alma. Nesse momento nós somos despertados a refletir sobre isso. Não todos, mas uma boa parcela das pessoas são assim. Então nós não podemos ver somente pelo prisma natural a questão da finalização de um casamento. Para você que está passando por esse momento hoje, do seu cônjuge ter dito essas palavras para você, eu posso lhe afirmar que há solução. Não se desespere, eu passei por isso também. O meu esposo, ele me disse que não queria mais viver comigo. Tudo isso que você tem ouvido do seu cônjuge, que não queria mais viver comigo, que tinha encontrado uma outra pessoa, que queria ser feliz, que não me amava mais. Essas coisas que quem está passando por esse momento difícil costuma ouvir do lado que desistiu de lutar pelo casamento, de se manter no casamento. Para você hoje eu quero deixar um versículo, um texto bíblico, um versículo. O primeiro versículo aqui que a gente vai refletir hoje. 1 Coríntios 7:10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, Paulo, quando escreve aqui a Coríntios, ele está expressando qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a vida do casal, né? O desejo do Senhor, do nosso Deus, é que os cônjuges não se apartem, que não haja o divórcio. Nunca foi e nunca será do desejo do nosso Deus a separação, o divórcio. O homem, por causa da dureza do seu coração, porque deixa o seu coração endurecer, permite que isso entre em seu lar. Mas Deus sabe que é necessário um tratamento de ambas as partes para que a restauração ela aconteça. E como o nosso Deus é pai, não é padrasto, né? Ele nos dá orientações acerca de como devemos proceder frente a uma aliança quebrada. Uma aliança para existir é necessário que ambas as partes defendam e vivam essa aliança. Quando uma das partes rompe, como eu devo me comportar sendo detentor ainda dessa aliança? Em 1 Coríntios 7, de 13 a 15, Paulo deixa registrado o seguinte: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz.
Olha que interessante, né? A palavra aqui tá nos orientando o seguinte: se eu sou casado com um descrente hoje, o marido que está no adultério, que está desejando abandonar a sua família, sair do propósito de Deus, que é o casamento, ele é um descrente. Ele negou a própria fé, como a própria palavra diz. Aquele que não cuida da sua casa negou a própria fé, né? Então hoje ele está numa posição de descrente. Se este homem, mesmo descrente, ele deseja manter-se casado, habitar na mesma casa, que a esposa não abandone, né? Então, a mulher, com sabedoria, ela vai buscar estratégias de Deus, tanto na palavra quanto na sua busca pessoal, orando, se santificando, né? Dando o exemplo de cristã, de mulher sábia dentro de casa, e dessa forma ela santificará o marido. Existe uma orientação na palavra de que a mulher sábia ganha o seu marido em silêncio. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Isso está em 1 Pedro 3, de 1 e 2. Então, a palavra, ela, em momento algum, vai te orientar a abandonar o teu casamento simplesmente porque o teu marido virou descrente ou anda com condutas totalmente fora da palavra. O descrente, ele vai viver condutas fora da palavra, ele vai viver nas caixinhas, nos moldes que o mundo determina. E para ele não vai ter problema algum isso, porque ele está vivendo a vida dele plenamente como ele entende que deveria ser. Mas você que é um homem ou uma mulher de Deus, deve sim se submeter à palavra, observar o que a palavra te orienta, observar como a palavra te orienta a proceder frente a essas condições adversas do casamento, ok? Outra coisa interessante é que ela diz o seguinte, a palavra diz lá no versículo 15 de 1 Coríntios 7, ela diz o seguinte: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se o seu marido ou a sua esposa, se o seu cônjuge decidiu sair de casa, eu te aconselho, não impeça. Ele tomou a decisão dele, que vá viver a decisão dele. E com essa decisão, ele vai colher os frutos disso. Você não vai expulsar, você não vai convidar, você não vai sugerir que ele o faça, que ele saia do lar. Mas sempre alerte que ali é o seu lar, que ali é a sua família, que ele está deixando a esposa e os filhos e que ali seria o lugar dele ou dela. Gere este ponto de atenção, esta reflexão e deixe essa porta aberta, porque eu lhe digo, se você se posicionar conforme a palavra de Deus nos orienta, eu sempre falo essa mesma coisa nos meus vídeos, se torna repetitivo porque é o caminho. Posicionamento. Você que é um cristão, uma cristã, não pode adotar uma postura diferente, você não pode fazer igual o mundo faz. Eu vejo muitas pessoas que confessam Jesus como Senhor, que viveram uma vida cristã, que se dizem cristãos, e diante dessa encruzilhada, a pessoa debanda totalmente para o mundo. Ao invés de buscar a Deus, orar, clamar, buscar em Deus as mudanças que precisa fazer em si, porque um divórcio ele não é resultado apenas da ação do cônjuge que desistiu, gente. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar rodando no deserto. Essas pessoas, ao invés de fazer essa reflexão pessoal e se posicionar como cristão que é diante de uma tribulação, diante de uma circunstância da vida, diante de um problema, porque isso é um problemaço, um problema gigantesco, ela simplesmente começa a ouvir as músicas depressivas que o mundo dá, as músicas de sofrência, começa a ir para bares, começa a viver uma vida boêmia, uma vida noturna, se entrega a novos relacionamentos, cheios de feridas na alma. Então, essa trajetória é a trajetória que o mundo faz, que qualquer pessoa sem Cristo faz. Se você é um cristão e diz que tem Cristo, como é que você adota essa postura?
Eu lhe digo, se você se posicionar, se você tiver a postura que Cristo espera de você, por você ser um cristão, pequenos cristos, atitudes igual atitudes de Cristo, caráter de Cristo em você, o seu marido já desistiu, a sua esposa já desistiu, ele já não é um cristão, ele negou a própria fé. A palavra diz que ele é pior do que o descrente. Em 1 Timóteo 5,8 diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então, eu preciso entender isso. O fato dele ter desistido, dela ter desistido de Cristo, dela ter negado a própria fé em Cristo, não quer dizer que eu preciso adotar a mesma postura, eu preciso ser diferente. Nós temos um ensinamento que Jesus nos deixou quando ele conta a parábola do filho pródigo. O Senhor Jesus disse o seguinte, que o filho pródigo, após ter pedido a herança, a antecipação da herança, isso feriu o relacionamento dele com o pai dele, óbvio, porque se você pede sua parte de herança antecipada, você está declarando ao seu pai e à sua mãe que você quer que eles morram. Você almeja por isso para usufruir dos bens construídos ao longo de uma vida. E ele fez isso é uma coisa séria. Isso feriu o relacionamento dele com o pai dele. E depois dele ter pedido essa herança, ter partido para um lugar distante, ter gastado toda a parte que lhe era devida, dada por seu pai, com prostitutas, bebedices, festas, amigos, sobreveio uma condição adversa, uma condição no país, inclusive, uma condição econômica que levou aquele país à ruína. E ele sofreu os impactos disso, ao ponto dele precisar trabalhar num subemprego, onde, ao servir alimento para os porcos, ele desejou comer aquele alimento, porque ele não tinha como se alimentar. E aí ele lembrou, essa situação, essa circunstância lhe gerou um arrependimento profundo, porque ele lembrou do tratamento do seu pai com os servos. Ele lembrou, meu pai, os servos do meu pai, eles são melhores tratados do que eu tenho sido tratado aqui. Então, no versículo 18, diz o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha só, o ensinamento de Cristo acerca do exercício do arrependimento e do perdão, que o reino dos céus nos concede, assim que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus eterno, o nosso Deus poderoso, santo, perfeito, é assim que ele age com a gente, quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E esse exercício aqui, ele não deve ser praticado só por Deus, que é santo, 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 e que não tinha obrigação nenhuma de nos perdoar. Ele deve ser praticado por nós. Arrependimento e perdão, arrependimento e perdão. Quem se arrependeu merece perdão. E quem foi ofendido precisa perdoar. A gente sempre tem falado aqui nos vídeos para que você não deixe seu coração se endurecer, porque o teu cônjuge, ele vai se arrepender. Este momento que ele está vivendo de euforia, de muita festa, de novidade, de fantasia, porque o adultério nada mais é do que a fantasia. Fantasia que o cônjuge gera e é alimentado pelo OH, pela OM, que é outra pessoa que não conhece o teu cônjuge como você conhece. Vocês já estão há anos juntos, você conhece aquela pessoa e ela te conhece, você conhece cada defeito, cada qualidade, cada dificuldade. Você quer chegar a um relacionamento? Conviva. Convivência, eu sempre digo isso para as pessoas próximas a mim. Convivência é algo que acaba com os relacionamentos. Eu acho que o único relacionamento que se mantém firme é o casamento, porque há uma decisão de continuar seguindo junto, né? Então, o cônjuge que saiu de casa para viver essa aventura, ele vai ter problema lá fora. Se você se posicionar, ele vai conseguir enxergar. Tem pessoas que se arrependem, mas os estragos pelo cônjuge que foi abandonado foi tão grande que o cônjuge que se arrependeu, ele não consegue voltar.
Na história do filho pródigo, o pai, ele entregou aquilo que o filho pediu, ele entregou o que lhe era de direito, de bens, e ele foi embora. O pai, na história não se conta que o pai ficou indo atrás do filho pródigo, que ele mandava verificar como é que estava, que ele ficava stalkeando as redes sociais do filho pródigo, se isso existisse na época, né? Que ele mandava recadinho, que ele mandava servos atrás para espiar, que ele tinha ido lá perguntar se ele já tinha arrependido, verificando se ele ainda tinha dinheiro ou não, ou seja, não existia isso que muitos fazem, né? Na história, que no final houve um final feliz, por assim dizer, o pai, ele aplicou o deixari. Nós precisamos aplicar o deixari. Se o meu cônjuge deseja sair de casa, amado, amada, não insista. Converse, seja a amiga ou amigo que você sempre foi do seu companheiro, da sua companheira. Sempre com sabedoria. Eu sei que é muito difícil. Eu tive momentos em que eu consegui ter essa conversa com meu marido. A gente passava muito tempo conversando, mas ele já tinha tomado a decisão na mente dele. Quando eu compreendi que palavras de persuasão não vão exercer o efeito que eu esperava, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Enquanto eu quis fazer o papel do Espírito Santo na vida dele, ele não se arrependia. Quando eu me calei, decidi deixar ele ir, deixei ele ir de fato e busquei ao Senhor para tratar a minha vida, as minhas feridas, a minha dor, e intercedi por ele para que as escamas caíssem, para que as circunstâncias se levantassem, para que viesse o arrependimento genuíno. Quando eu orava ao Espírito Santo que ele trouxesse arrependimento ao meu esposo, eu vi o poder de Deus na vida dele quando ele retornou. Porque eu não fiquei buscando informações acerca dele, do que ele andava fazendo. Inclusive, eu proibi os familiares, eu não quero saber. Bloqueei nas redes sociais. Quando ele saiu, eu falei para ele, você está deixando aqui. Ele disse, eu queria que a gente fosse amiga. Eu disse, eu não sou sua amiga é essa pessoa, deveria ser essa pessoa com quem você se envolveu no serviço. Não, eu não sou sua amiga, eu sou sua esposa. A nossa amizade é diferente. Você está saindo, você está abandonando aqui o seu lar e a sua esposa. Foi isso que eu falei para ele. E desde então eu bloqueei ele nas redes sociais. Ficou a porta aberta do WhatsApp, porque nós tínhamos coisas a tratar ainda. E eu cria que Deus também estava trabalhando, né? Que Deus ia trabalhar essa restauração. Mas meu esposo passou 2 meses fora de casa. Eu nunca entrei em contato com meu marido. Apesar disso me corroer a alma, de me angustiar, isso me sufocava, isso me machucava, e eu ficava agoniada, e eu corria para o quarto, orava, clamava a Deus, intercedia e me mantinha firme. Então o conselho que eu posso te dar hoje é: deixe ir aquele que quer te abandonar, o incrédulo. Se ele decidir, deixe ir. E você precisa assumir a postura de quem entendeu que o casamento é um propósito, que é uma aliança que não deve ser quebrada. E caso seja quebrada, para que haja essa restauração, você precisa interceder. Interceder incessantemente, buscar a Deus, devolver a Deus aquilo que se quebrou, para que o fabricante, o Criador, restaure, ok? Eu espero que essa reflexão possa fazer a diferença na sua vida nesse momento de dor, nesse momento tão difícil. Fica com Deus.